fala assim: irmão, tem uma coisa que o diabo ele não quer que você acredite, e que pode ser fatal, irmão, sabia disso? Que é algo chamado inveja. Pergunta para o irmão que está no teu lado assim: tu acha que a inveja pega ou não, irmão? Me diga aí, por favor, né? Tu acha que a inveja pega ou não pega? Irmãos, quando a gente trata desse assunto na igreja, tem pessoas que elas até chegam a estralar os olhos, como se diz, né? Nossa, isso daí é algo muito perigoso. Outros tipo, tô nem aí não, isso daí é conversa fiada. Mas irmão, eu quero abrir os seus olhos hoje sobre esse tema chamado inveja. E você vai ver que ao mesmo tempo que não tem nada a ver, ao mesmo tempo talvez é o que está fazendo a tua vida estar amarrada, é o que está fazendo as coisas dar errado para você. Quero fazer uma pergunta para vocês que são bem letrados das coisas de Deus. O que levou os irmãos de José a vender ele como escravo? Primeiro jogar o coitado num buraco, né? E depois vender ele como escravo. O que foi que levou, irmãos? A inveja. A Bíblia diz que os seus irmãos o invejavam, né? E digamos assim, o ápice da inveja aconteceu foi quando o pai do José mandou fazer uma túnica toda bonitona para ele, né? Irmão, eu particularmente eu acho que foi uma certa falha, né? Porque se tinha vários irmãos, por que o pai não mandou fazer uma para cada um, né, irmão? Fez só o José, né? Mas enfim, certo? Outra pergunta para vocês, irmão, né? O que levou Caim a matar a Abel? Quem sabe aí? A gente sabe que um era agricultor, cuidava da terra, e o outro, ele era fazendeiro, né? Se fosse falar na linguagem atual, né? Ou seja, cuidava ali de bois, de vacas, ovelhas, né? Mas a Bíblia diz que em um certo momento ambos se apresentaram até o Senhor para fazer as suas oferendas, as suas ofertas, certo? Só que a Bíblia diz, irmãos, que Deus se agradou da oferta do Abel, mas não se agradou da oferta do Caim. E a Bíblia diz que o semblante do Caim ficou desfigurado, caiu-se o seu semblante, né? E aí a gente sabe que por causa de inveja, Caim foi lá e cometeu aquela atrocidade com o seu irmão. Não é verdade, pessoal? Outra coisa, irmãos, se a gente analisar a questão de Jesus e os fariseus, os saduceus, aquela turma lá daquela época, a gente percebe o que, pessoal? Que aquele povo invejava Jesus, estavam sempre cutucando ali, indo atrás de alguma coisinha ali para achar contra Jesus, irmão, né? Irmão, eu poderia citar vários e vários exemplos, irmão. Tinha lá na época do Daniel também, né? Que o pessoal chegou até fazer lá uma tramóia, né? Fazer a ponto do rei assinar um decreto para prejudicar o Daniel, irmãos, né? E a gente sabe que o invejoso, ele é assim, irmão. O invejoso, irmãos, é um ser tão complicado, vou falar essa palavra, né? Porque a ponto, às vezes, de manipular outras pessoas para ir contra você. E aí eu pergunto para você, irmão, com esses poucos exemplos, eu pergunto para você, será que realmente a inveja, ela não tem nada a ver? Entendeu? Hoje nós vamos aprender sobre isso. E aí você vai abrir o olho, não para ter inveja, tá? Mas você vai abrir o teu olho para você entender esse assunto. Eu vou te ensinar como o diabo ele age nas escondidas ali, muitas vezes com sapatinho de algodão para não fazer barulho nenhum, né? E você acabar sendo vítima desse mal. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 14 e versículo 30, que diz o seguinte: olha só, o coração com saúde é a vida da carne. Irmãos, só um parênteses aqui, né? Sempre mantenha teu coração feliz, porque um coração feliz tem capacidade de gerar saúde para todo o corpo. Agora, um coração triste, frustrado, amargurado, pode de repente até causar males no teu organismo, entendeu?
é aquela história da comida, né? Se você come uma comida toda amargurada, todo triste, chorando, sabe? Aquela pressão, essa tal comida pode até ser boa, mas é capaz de fazer mal para você. Então é importante nós mantermos um coração sempre alegre. Amém? A parte B do versículo diz o quê? Mas a inveja. Diga por mão que está do lado assim, Deus me livre esse troço aí, né? Mas a inveja, diz a palavra de Deus, é a podridão dos ossos. Irmão, você pode perceber, a gente só descobre quando nossos ossos estão ruins, quando tem algum defeito, algum problema, quando acontece o que, irmão? Começa a sentir dor, quando cai, quebra alguma coisa, né? Eu estava dando um exemplo hoje lá daquela luta lá do Anderson Silva, né? Lembra uma das lutas dele que ele acabou quebrando a perna bem no meio da canela ali, né, irmão? Nossa, irmão, que coisa terrível aquilo, né? Irmão, eu nunca fiz essa pergunta para o Anderson Silva. Na realidade, eu nunca conversei com ele, né? Mas se alguém perguntasse para ele e falasse assim, Anderson, tu sabia que tu ia quebrar a perna naquele chute ou não? Né? Provavelmente ele iria falar que não, né? E se perguntasse assim para ele, e se tu soubesse que ia quebrar a perna, tu ia chutar com tanta força, né? Provavelmente ele também iria falar, não, eu não ia chutar, não ia querer quebrar minha perna só para derrubar o adversário. Então é mais ou menos assim que acontece com os ossos, irmão. A gente só se dá conta às vezes da fragilidade e da certa podridão, como quando diz a palavra, quando a coisa já aconteceu, entendeu? Pode ver que quando a gente vai comer algum alimento, a gente não fica pensando assim, eu vou comer isso aqui, isso aqui é bom para o osso, eu vou comer isso para o osso, né? A gente não pensa nisso. Mas pode ver, irmão, assim é a inveja. A inveja, irmãos, ela vai entrando escondidinho, silenciosamente, irmão. Quando a gente menos percebe, a gente acaba sofrendo um dano causado por esse espírito de inveja, que entra na vida das pessoas que estão longe de Deus, que entra na vida das pessoas que às vezes não estão nem aí nessa questão de acreditar, porque aquilo que eu mencionei anteriormente, né? O que o diabo mais quer é que você nem acredite. O que o diabo mais quer é que você não esteja nem aí para essas coisas. Por isso, irmão, escute o meu conselho. Irmãos, a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente abre da nossa vida para os outros. Nem todo mundo tem capacidade, irmão, de ouvir o sucesso dos outros, né? Cuida, por exemplo, as pessoas que você leva dentro da tua casa. Irmão, tem pessoas, irmão, que entram na nossa casa, irmão, o correto já seria pegar e dar um papel, uma prancheta e uma caneta. Já entra aí, porque elas já entram na nossa casa assim, né, irmão? Né? Olhando tudo, como se diz. Mas, por causa dos olhão. Cuida, por exemplo, quem que você leva de carona, né, para entrar no teu carro, por exemplo. Porque tem gente, irmão, que só vai entrar ali para botar zoião, né? Hoje, na parte da manhã, teve uma irmã que ela me perguntou assim, pastor, e que quando a gente conta para uma pessoa de um sonho da gente, de um desejo, de algo, e essa pessoa só chega botando defeito, pastor, será que é inveja? Né? Porque tem gente que é assim. Daí eu expliquei para ela o seguinte, olha, depende. Porque vamos falar de carro, por exemplo. Digamos que você queira comprar um determinado veículo. Aí, se você buscar informação com uma pessoa que é entendida de carro, e essa pessoa vier a falar mal desse carro para você, então eu entendo que não é inveja, porque você pediu uma opinião, ela está dando opinião de experiência. Olha, esse carro não é bom, ele bebe muito, a manutenção é muito cara, né? Ou esse carro ele é bom, mas ele tem uns problemas crônicos nessa parte, vai dar mais revisão. É uma coisa. Agora, quando você sabe que o carro ele é bom, é um carro que tem uma construção boa, tem mercado no sentido de compra e venda, né? É um veículo assim, que já foi provado que é um carro bom, e chega alguém só metendo defeito e isso e aquilo, aí está declarado
escancarado, né, irmão? Que tem uma invejinha ali daquelas graúdas, como se diz, entendeu? Então, assim, ó, cabe a nós saber identificar. É igual rede social. Diga para o irmão que está no teu lado assim, ó, não é pecado tu ter uma rede social. Amém? Mas o problema, irmãos, que nem todo mundo que está ali atrás da gente em rede social, né, os seguidores, né, os amigos, estão ali realmente torcendo por você. Alguns só ficam ali para saber o que tu anda fazendo, para ficar botando defeito, mas eles não vão escrever os defeitos que eles estão achando das suas postagens. Eles vão apenas ficar comentando com eles mesmos, irmão. Ou seja, vão ficar jogando demônio, né? Então, eu sempre ensino da seguinte forma: quer postar em rede social alguma viagem que você fez, um passeio? É legal, de certa forma, né? Poste a hora que tu estiver chegando na rodoviária da tua cidade de volta. Sei lá, ficou uma semana lá em Fernando de Noronha, por exemplo, né? Vá, desfrute, nade, coma coisa boa lá, durma bem, entendeu? Aí a hora que tu estiver chegando na rodoviária aqui, tu vai lá e posta. Semana maravilhosa nas Noronha da vida, né? Entendeu, irmão? Irmão, vamos pensar um pouquinho como seres inteligentes? Já aconteceu de você ir num determinado restaurante, pedir lá um prato? E eu falo isso porque as pessoas fazem muito disso, né? Aí o garçom traz aquele prato bonito, aquele barcão de sushi, sei lá, né? Um exemplo, né? E aí você vai lá e tira uma foto e posta. Mas a vida toda tu comeu sushi, né? A vida toda você comeu comida desse estilo, né? Só que foi só você postar e você comer, tu já chega em casa, não sei o que está me acontecendo, mas estou tendo um peso aqui, um negócio, olha, irmão, eu afirmo para você, irmão, alguém ficou ali te invejando daquele negócio, entendeu? Então eu sempre digo o seguinte, irmãos, se você vai fazer alguma coisa, que ninguém saiba. Vai trocar de carro, vai lá e troca, ó, quietinho. Se alguém tiver que saber que tu trocou de carro, que seja ao ver você dirigindo o teu carro novo. Porque aquilo que os outros não sabem, ninguém estraga, irmão. Coloca isso no teu coração. E acima de tudo, nunca fale sobre dinheiro com ninguém, irmão. Tu quer ter a tua vida assim desgraçada financeiramente, é você ficar contando dos teus sucessos financeiros. Ai, amiga, nem te conto, olha, recebi uma promoção lá do trabalho. Irmão do céu, tu pode estar atraindo demônios de inveja para cima de você e você nem imagina. Está entendendo? Verdade. Irmão, assim, ó, quanto mais, como é que eu poderia usar a palavra? Quanto mais, não é fechado. Tá, agora encontrei. Quanto mais reservado você levar a tua vida, é um bem que você faz para você. Aí alguém chega para você e fala assim: e aí, fulano, como é que está a tua empresa? Fiquei sabendo ultimamente que tu anda vendendo bastante. Normal, entendeu? Não fique lá, pois é, ficou sabendo, rapaz, olha, dobrei o faturamento esse mês. Aí ele vai lá, começa a invejar, no outro mês tu dobra o prejuízo dele. Está amarrado um negócio desse, né? Então assim, ó, procure ser o mais simples, o mais reservado possível. Não que tu não possa falar com os teus amigos, conversar com as pessoas, expor as tuas conquistas, contar os teus testemunhos, pode, irmão, mas tem que ter uma certa cautela. Está entendendo? Tem que ter uma certa cautela, porque dependendo das pessoas que você ficar abrindo o jogo, como se diz, irmão, você vai estar se prejudicando. É igual, por exemplo, eu já vou te dar um outro exemplo de inveja aqui na Bíblia, mas é igual, por exemplo, naquelas rodas de amiga, né? Então está ali a mulherada conversando com os seus maridos, por exemplo, e aí uma elogia, porque o meu marido me leva café da manhã. Aí o outro, o meu, ele, além de me levar café da manhã, ele lixa o meu pé, né? Aí a outra, o teu lixa o pé? O meu, além de ele lixar o pé, ele massageia e ainda beija o meu pé. Aí no meio dessa conversa tem alguém que, por questões da vida, né, acaba às vezes tendo um casamento não bom,
não da maneira que gostaria, já começa, ó, zoião no teu marido, entendeu? Ai, como eu queria um homem desses para mim. E aí vai. E aí o Satanás ali, ó, buzinando no ouvido dela. Ai, faz um bolo. A tua vizinha sai para trabalhar todo dia às 8 da manhã. Vai lá tomar um café lá com o teu vizinho. E dali a pouquinho está feito estrago, irmão. Entendeu? Dali a pouquinho está feito estrago. A mesma coisa o homem, irmão. Às vezes fica se amostrando demais, irmão, né? Irmão, não, procure não ser tão assim. Porque daqui a pouquinho, irmãos, os outros vão começar a te invejar. E aí você vai acabar arrumando problema aí, entendeu? São conselhos, tá? E já dizia a nossa bisavó, não é assim? Que conselho nunca é demais. Amém? Eu quero ler um outro texto aqui, que está lá no livro de Tiago. Não, está aqui mesmo em Provérbios. Então está lá. Provérbios capítulo 27, e versículo 4, que diz o seguinte. Vamos ler. Cruel é o furor e a impetuosa ira. Irmão, vou fazer uma pergunta para você. Alguém já viu aí, alguma vez na vida, já presenciou uma pessoa que psicologicamente está totalmente descontrolada? Alguém já viu? A ponto de quebrar tudo dentro de casa? Só fica naquela raiva, naquela ira, naquele ódio, destrói o que tem pela frente. De vez em quando na internet a gente vê uns vídeos de umas mulheres quebrando o carro dos maridos, né? Pode ver, né? Eu acho que os caras devem ter aprontado e elas ficam doidas, né? Aí pega martelo, pega pedaço de pau e molha o carro dos caras como vingança e tudo mais. Ou seja, aquele descontrole emocional, muitas vezes aquela coisa assim, irada, né? Um amigo meu, ele falava que a única maneira de amansar essas pessoas é com uma camisa de força, né? Mais uns 3, 4 fortão ali segurar, porque falar não adianta, né? A pessoa está naquele pico de ira ali, calma, não adianta dar conselho, não adianta falar, né? Às vezes é o próprio demônio que entra ali e toma conta da situação, né? Então não vai resolver, né? A Bíblia diz que isso já é terrível. A Bíblia compara a inveja como algo pior que isso. Vou te explicar. Porque uma pessoa, irmãos, irada, todo mundo percebe que ela está irada e causando prejuízos se ela estiver descontrolada. Um exemplo, a ponto de quebrar tudo dentro de casa, entendeu? Só que a inveja é diferente, irmão, porque a inveja, ela tem um poder de destruição muito maior, só que ela age de forma silenciosa. Por isso que o rei Salomão, ele fala assim: mas quem parará ou suportará a inveja? A gente nunca sabe, irmãos, quem se aproxima da gente com inveja ou não. A gente nunca sabe. Por isso que a gente tem que estar com os nossos olhos bem abertos, irmão. Porque a inveja, ela entra na vida das pessoas de uma maneira, ó, quietinha, silenciosa. E quando a gente menos percebe, ela vai lá e conclui a obra dela. Que foi o que nós lemos anteriormente em Provérbios. Que a inveja é a podridão dos ossos. Então a gente não percebe o agir da inveja. A gente só percebe quando depois que já aconteceu a situação lá. Amém? Então diga para a pessoa que está ao teu lado assim, ó: mas existe uma maneira de nós ter uma certa ideia de quem está nos invejando ou não. Eu gosto de dar o exemplo do Caim. A Bíblia diz o que, irmãos? Que o semblante do Caim, o semblante do Caim, né? O semblante do Caim. O semblante do Caim, ele fez o que? Ele desfaleceu ali, ele decaiu o seu semblante. Irmão, quer perceber se uma pessoa está com inveja de você? Conta uma coisa boa da tua vida para essa pessoa. Se você perceber que ela mudar a figura do rosto dela, irmão, é porque tem uma inveja ali. Quer um exemplo? Né? Eu vou te dar um exemplo de relacionamento na adolescência. Né? Pitoco, quer saber se a tua mulher tem inveja de você ou não? Né? Cumprimenta uma outra mulher perto dela e olha para a cara dela. Entendeu?
Na hora tu já vai perceber. Entendeu, irmão? É um exemplo disso. Claro que no caso de você que é casado, é um cuidado, né? A senhora já comprou ele no altar, não é assim, irmã? A senhora já botou a aliança no dedo dele, é meu, né? Acabou, né? Isso aí, né? Mas assim, irmãos, falando sério agora, né? No questão de relacionamento entre amigos, por exemplo, né? Ou seja, é perceptível quando alguém está com inveja de você, entendeu? Porque a demonstração no rosto acontece, irmão. Claro que não vai ser uma coisa extremamente exposta, mas dá para perceber no olhar, no comportamento, no rosto, entendeu? Tu chega para um amigo teu, por exemplo, né? E fala assim, rapaz, nem te conto o que eu acabei de comprar. Mas o que tu acabou de comprar? Comprei uma Dodge Ram, paguei à vista. Se ele se alegrar com você, ficar feliz, desejar coisa boa, tranquilo. Passou no teste. Mas se você perceber que ele começar assim, nossa, mas uma Dodge Ram, cara, nossa, isso atrapalha o trânsito, em meia hora vai ter que ter cuidado agora com os retrovisores. Irmão, ali tem um demônio de inveja. Até garanto, irmão, eu te garanto que ali tem um demôniozinho de inveja, né? Não existe demôniozinho, demôniozão, né? Mas é uma maneira de falar. Ali tem um bicho, irmão, que vai ter que ser repreendido. E posso dar um conselho para você agora? De gente assim, a gente tem que estar longe. Você tem que manter longe da tua casa, das tuas coisas, o tal do invejoso. É igual no trabalho, né? Às vezes você tem a tua empresa, está tudo indo muito bem. Até que um dia você contrata tal pessoa para trabalhar lá. E aí a coisa começa a amarrar, e começa probleminha daqui, dali. Irmão, tem um espírito de inveja ali, entendeu? Por falar em contratar, nunca contrate ninguém por emoção, ou por história que vá mexer com o teu coração. Não. Contratar funcionário tem que ser na razão. Sabe trabalhar, vamos lá. 90 dias aqui de teste, passar no teste, vamos efetivar, não passou, tchau, obrigado. Vamos fazer teste com o outro. É assim que se contrata pessoas para trabalhar numa empresa. Você começa a contratar com o teu coração, irmão, daqui a pouco é você que vai estar atrás de trabalho, porque vão arrebentar com a tua empresa. Entendeu? E hoje em dia, infelizmente, a gente sabe que está difícil de contratar pessoas, né? Às vezes que tem condições de trabalhar, né? Mas ao mesmo tempo a gente sabe, irmão, que tem muito empresário que não quer pagar um salário justo para um bom profissional. Também tem esse lado, né, irmão? Então, é uma balança ali que sempre nunca vai equilibrar o peso, né? Mas enfim, eu não sou empresário, então eu só oro pelos empresários que dê certo e oro para que o pessoal consiga bons empregos, né? E a gente procura sempre dar bons conselhos para os dois lados, não é verdade? Vamos lá, Tiago, vamos lá, Tiago, capítulo de número 3 e versículo 16. Pessoal, esse texto aqui é muito esclarecedor. E eu quero que você preste muita atenção nisso que nós vamos ler. Outra coisa também que eu esqueci de mencionar anteriormente, a questão da inveja, ela pode vir de qualquer pessoa. Ela pode vir do teu pai, ela pode vir da tua mãe. Como assim, pastor? Meu pai me invejando? Isso mesmo. De repente o teu pai, ele tinha sonhos na vida dele que ele nunca conquistou. Diga misericórdia. Mas aí você, eu vou usar o termo assim, no pulo do gato, né? Na sorte, como se diz, né? Foi lá e conseguiu realizar os teus sonhos mais facilmente. E aí o teu pai começa a te invejar. Nossa, meu filho está ganhando mais que eu. Onde é que se viu? Eu com tanta experiência, com isso, com aquilo. Pode acontecer. Pode acontecer. Da mesma forma que o filho pode invejar o pai. Porque hoje em dia, irmão, essa fornada de adolescente que está surgindo aí está meio complicada, irmão, né? Irmão, são poucos, e eu falo isso com tristeza, me perdoe eu falar dessa forma, mas do jeito que a coisa está, são poucos que vão ter sucesso na vida, irmão. Misericórdia, irmão. Aí às vezes o camarada não consegue crescer na vida, mas viu que o pai, né, da maneira antiga, às vezes da maneira mais matuta, que nem diz gaúcho, né,
foi lá e conseguiu, comprou terreno, comprou casa, comprou carro, comprou fazenda, comprou casa na praia, se estabilizou na vida, e aí o filho já está lá, ó, ralando e ralando, estuda e corre atrás e não consegue. Aí irmão, fica lá desejando as coisas do pai, invejando tudo aquilo que o velho, como se diz, né, conquistou, irmão. E muitos, por questão de orgulho, de inveja e tantos outros sentimentos, a gente tem lá o caso lá daqueles 2 adolescentes na época, né? Eu não vou falar o nome deles porque vou jogar na internet, mas que acabaram tirando a vida dos pais, irmão. Está entendendo? Olha só, irmão, que doideira que a inveja, irmão, né? Que a ganância pode causar no ser humano. E olha só o que a palavra de Deus fala aqui, ó. Vamos ler. Tiago capítulo 3, versículo 16 diz: porque onde há inveja, ou seja, o ambiente que existe inveja, aonde o espírito de inveja habita, irmãos, diz o seguinte: e espírito faccioso é aquela competição, né? Diz ali o seguinte, ó: aí há perturbação e toda obra perversa. Escuta o que eu vou te dizer para você nunca mais errar. Todo ambiente que habita um espírito de inveja é como se todo dia tivesse um probleminha para resolver diferente, uma coceirinha, como se diz a mais. Todo ambiente que habita um espírito de inveja, ou uma pessoa que fica invejando os outros, nesse ambiente tem alguma coisinha ali para ficar atazanando, incomodando. É um ambiente que nunca se consegue ter paz, entendeu? Isso pode ser na escola, pode ser na tua casa, né? Pode ser no teu trabalho, entendeu? Irmãos, a gente tem que ter essa sabedoria para saber, irmãos, perceber isso e resolver, irmãos, usando o poder de Deus. Nós precisamos usar o poder de Deus, irmão. Amém? Olha para a irmã que está no teu lado, diga assim: ô minha irmã, quando você sair, vem bonitaça lá do salão de beleza, não deixa ninguém ficar botando a mão no teu cabelo, entendeu? Às vezes tem um demônio de inveja ali, né? Sai lindona lá do salão, aí passa a mão no cabelo, já começa a invejar, começa a cair, começa a entortar, começa, sabe? Verdade, irmão. Né? Os homens que usam barba, né? Verdade. Quem usa barba sabe do que eu estou falando, né? Os homens entre si olham para a barba dos outros, né? Eu percebi isso depois que eu comecei a deixar barba, né? Essa semana eu vi na internet um cara, irmão, uma coisa mais bonita, irmão, de ver. A barba dele vinha até o joelho. Mas é que ele fazia parte daqueles campeonatos que tem nos Estados Unidos de barba. Alguém já viu ou não? É legal de ver, irmão, é legal, né? E o que acontece, irmão? Mas eu não invejei a barba dele, não, tá? Eu não quero ver assim, não, imagina. Mas assim, ó, às vezes o camarada, né, tem uma barba que nem é uma barba tão legal, mas já é motivo de invejar, irmão. Né? Aí o outro lá, às vezes está tudo ralado no cara dele, ele olha, nossa, como que ele tem uma barba dessa? Aí do nada, irmão, começa a pipocar e cair fio e dar ponta dupla. Sabia que dá ponta dupla em barba? É verdade, né? Então assim, irmãos, o que eu quero que tu entenda, né? Às vezes é uma coisa boba, uma coisa assim, ó, simples, mas já é motivo de muitos estar invejando, né? Cuida daquelas pessoas que ficam na volta do teu carro, às vezes, nossa, cara bonita, né? Nossa, né? Olha, irmão, repreenda, né? Repreenda aqui no teu pensamento, nem que seja, entendeu? Às vezes está lá a mãe, recém é mãe, com a criança no colo, não fica dando teu filho para todo mundo pegar, não. Às vezes é um demônio de inveja que vai ficar ali só para ficar botando defeito no teu filho, entendeu? Ah, que narizinho bonitinho, nossa, pena que não combina a sobrancelha, né? E aí fica, irmão, eu já vi gente dentro da igreja invejar a Bíblia do irmão que está no lado, né? Da pessoa olhar assim, tá lendo a Bíblia dela e olhar assim, nossa, mas que Bíblia linda tua, né? E aí já começa a olhar para ali, e a minha está caindo até as folhas já, é isso, verdade, a gente tem que ter esse cuidado, amém? Amém. Mas vamos ler o que ele diz ali, ó. Espera aí que olhou aqui, Tiago 3,16, ó, porque aonde há inveja, repetindo, vamos ler de novo aqui, repetindo, ó, porque onde há inveja e espírito faccioso,
aí há perturbação e toda obra perversa. Então, meus irmãos, a gente tem que estar com os olhos bem abertos contra esse mal. Amém? Amém. Aí você pergunta assim, pastor, mas como que eu vou me blindar com essa maldita inveja? Eu vou te dar 2 textos que vai resolver teus problemas. O primeiro deles está lá no Salmo capítulo 27 e versículo 1, que diz o seguinte: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De que me recearei? Então você precisa da luz de Deus para clarear o teu entendimento, para trazer, irmãos, assim, à tona o que é e o que não é em cada situação. Amém? Então, se você percebe que alguma ou outra pessoa está te invejando, você já repreende na hora. Está amarrado, né? Está amarrado esse demônio em nome de Jesus. Amém? Agora, se você sabe que é um elogio que não tem nada a ver, que é uma coisa normal, está tudo certo. E o outro texto que vai fazer você se blindar da inveja tem Romanos 12, 21, que diz o seguinte: não te deixes vencer do mal, mas vença o mal de que forma? Com o bem. Vença o mal, vença esse demônio da inveja, fazendo sempre o certo, sempre agindo bem, irmão. Você agindo dessa forma, você vai ver que toda essa praga, todo esse mal cai por terra no nome de Jesus. Amém? Amém? E se você é uma pessoa que se sente, pastor, eu acho que realmente tem pessoas que estão me invejando, então eu vou fazer uma oração agora. Eu vou fazer uma oração agora repreendendo todo esse mal, todo esse espírito da inveja, e você vai ver que as coisas vão começar a dar certo para você a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém? Amém? Eu peço então que você feche os seus olhos, que você coloque a mão sobre o teu coração nesse instante, em nome de Jesus. Nosso Deus e amado Pai, em nome de Jesus eu te peço, que o Senhor venha com o teu poder agora, quebrando e desfazendo toda essa obra do mal, que esse espírito de inveja seja varrido da vida dessa pessoa, e que toda essa obra do mal saia em nome de Jesus. Pai, como ministro da tua palavra, eu abençoo o teu povo em nome de Jesus. Amém.